E o construtivismo lógico-semântico? O que é o construtivismo lógico-semântico? O construtivismo lógico-semântico é uma concepção de elaboração, né, a ser empregada em qualquer campo do conhecimento. No nosso caso específico, no campo do conhecimento jurídico. Por quê? Porque, pelo construtivismo lógico-semântico, nós tomamos o direito como linguagem, como um fenômeno de linguagem, e examinando-o como tal, como um fenômeno de linguagem, vamos percorrendo o plano sintático ou lógico, o plano semântico ou das significações e o plano pragmático ou dos usos. Esta, digamos assim, este programa, essa trajetória, ela corta o direito em várias direções. Ela tira um proveito muito grande do contato com o direito. Não elimina, é claro, outras concepções de estudo do direito. Uma visão historicista, por exemplo, uma visão sociológica, por exemplo. Não, não ficam prejudicadas com a adoção do construtivismo lógico-semântico. É que esse movimento dá uma importância muito grande ao texto, né? E todas as vicissitudes do texto. Tudo aquilo que o texto proporciona para efeito de ingressarmos no conteúdo, no seu conteúdo, o conteúdo do texto. De modo que o construtivismo lógico-semântico tem essa preocupação, fazer uma verificação séria, grave, importante, no plano da organização básica da linguagem, que está na sintaxe, verificar as compatibilidades semânticas, né, as significações, entrando por isso no campo da semântica, e também o que dá um sentido prático muito grande, percorrer o plano pragmático, o plano dos usos. Como é que os tribunais estão usando essa palavra, essas expressões, essa figura, esse instituto? De que maneira? E os órgãos da administração? Então, com isso, nós vamos, digamos assim, percorrendo a experiência jurídica, né? E tirando o máximo proveito desse contato com a experiência jurídica. Daí entender que o construtivismo lógico-semântico é um instrumento assim, de uma fecundidade enorme. Eu posso dizer que é um método de estudo do direito? Eu diria que sim, que é um método. método. Eu diria que ele fica entre uma filosofia do direito e uma metodologia do estudo jurídico, mais puxando para um método. Seria, se eu tivesse que optar, é uma concepção filosófica do direito, ou é uma metodologia do direito, eu diria, é mais uma metodologia do ensino jurídico. Agora, que parte de premissas filosóficas. E quais são essas premissas filosóficas que o construtivismo parte para o estudo do direito? Sim, primeiro que o mundo, a natureza, tudo aquilo que nos cerca, se manifesta em linguagem. Esse é um dado fundamental para a concepção do construtivismo. Eu acho que é o mais difícil de entender. É o mais Pelo menos difícil para de mim foi o entender. mais difícil de entender. O ser humano, Aurora, sai decodificando tudo que vê. Né? Então ele vai olhando e vê que certos livros dessa estante estão mais mexidos. Então ele lê isso como que sejam os livros mais consultados, por exemplo. Então vejam que ele está lendo.
Ele está lendo um texto, ele olha para o céu e lê se vai chover, né? está interpretando. Pode não ser os mais mexidos, né? Pode Exatamente. ser que a moça que veio arrumar aqui puxou uns ou outros. Exatamente, ele né? pode se enganar. Como muitas vezes nós nos enganamos. Nós vemos uma coisa, entendemos que ela é de uma certa maneira e depois chegamos à conclusão que não é nada disso. Né? Foi uma impressão apenas. Mas tudo que a gente tem, então, é linguagem, né? Tudo aparece na forma de linguagem. Agora, isso é muito impressionante, é forte, mas é muito impressionante porque, veja, a pessoa vai selecionar café de exportação, etc. Ela tem que fazer a distinção pelo paladar. Ela prova um pouquinho, prova outro, e assim vai classificando os tipos de café. Pois bem, para isso, ela precisa ter linguagem. Ela tem que ler. Ela tem que ter aulas, então, linguagem oral, linguagem escrita, até o momento em que ela domina essa linguagem, aí ela passa a diferenciar os paladares. Não é? Sim, porque senão não consegue, né? Senão não consegue. É como vinho também. É como né? vinho, exatamente. Eu não quis dar o exemplo do vinho, porque é o exemplo mais comum. Né? Mas o vinho, há cursos e cursos. Se nós abrirmos o jornal, vamos ver que há uma série de anúncios de cursos para enólogos, né? Para pessoas que queiram entender de vinho, saber diferenciar as uvas e etc. Não é de qualquer maneira, não é provando como pode parecer, né? Provando o vinho, aqueles que tiverem um refinamento maior de intuição poderão até estabelecer diferenças, mas é adquirindo linguagem. E assim o mundo está posto em linguagem. Né? O mundo aparece aos nossos olhos como posto em linguagem. Nisso, o construtivismo segue bem de perto a premissa kantiana que estabelece a diferença entre o fenômeno, aquilo que aparece, e o nômeno, aquilo que seria a essência. Nós não temos acesso à essência. Nós temos que nos contentar com o fenômeno, com aquilo que aparece. E então esse é o primeiro pressuposto assim do construtivismo, né? Da ideia do construtivismo. E quais seriam assim os outros, se fosse para o senhor elencar, por exemplo, 5 aspectos? Assim? 5. Eu poderia dizer, esse é decisivo, eu começaria sempre por esse, como você começou. Outro é o seguinte, é que o direito acontece no âmbito de um fato comunicacional. Né? O direito acontece numa situação de comunicação, né? Que hoje é tido, mesmo pelos sociólogos, como a unidade do sistema social. A unidade não é a pessoa, é o ato de comunicação, o ato comunicativo. Né? E não há comunicação sem linguagem. De modo que tomar o direito, vejam, isso, a primeira premissa já abre um espaço muito grande para a pesquisa jurídica. Agora, esse segundo abre outro caminho imenso, que é estudar o fato comunicacional. O autor da mensagem, o enunciador, o receptor da mensagem, o enunciatário, um canal por onde a mensagem transita e sai de um e vai para o outro, a estrutura morfológico, gramatical do texto, tudo que o texto pode oferecer em termos semióticos, né? Depois, o código comum que há de existir entre enunciador e enunciatário, o ato de fala que há de ser praticado pelo enunciador, porque toda a comunicação tem início com um ato de fala.
e é recebido com um ato de fala também. Então vejam quantos campos não se abrem para a pesquisa do direito. Né? Além disso, nós vamos encontrar essa estrutura toda dentro de um contexto. E um contexto que vai ditar as proporções semânticas das mensagens. De modo que essa seria um segundo ponto de partida, uma segunda premissa. A terceira, eu não estou observando a ordem, né, mas a ordem hierárquica, nem é meramente cronológica. A terceira seria o seguinte, seria a semiótica como teoria geral dos signos posta a serviço do direito. Por quê? Porque eu vou percorrer o plano sintático, o plano semântico e o plano pragmático da mensagem. Né? E a mensagem é muito rica em termos de informações. Né? E, de modo que a semiótica traz uma série de luzes para o estudo do texto. Vejo que nós já vamos avançando. Uma quarta seria o seguinte, dentro da semiótica, nós podemos priorizar o plano sintático ou lógico. Então, o plano lógico ou sintático é aquele que nos dá a organização básica do texto. Né? O texto, o que fica no nível do texto, né? Não o que fica subentendido. Né? Que aí, mas o que aparece, né? Que aí, exatamente. Não o conteúdo. Aparece, transparece, mas não aparece o conteúdo, não é? Como diz o professor Villanova, transparece, mas não aparece. O que aparece são as letras, são as palavras, são as organizações gramaticais que a gramática normativa estabelece, e isso está no nível do texto em sentido estrito. Agora, à medida em que eu penso que essas mensagens têm um pressuposto, ninguém fala sem pressupor alguma coisa. Né? Sem pensar, né, no que vai falar. Né? Exatamente. Porque para falar tem que construir o enunciado. Tem né? que construir. Uhum. E, então, esse pressuposto é uma cumplicidade entre o enunciador e o enunciatário. Né? Tanto é que sempre que se tenta discutir sobre o pressuposto, dá confusão, dá briga. Porque as pessoas têm que ter um pressuposto comum. Né? Bom, mas o pressuposto não está na superfície do texto. Ele não aparece. Também não está na superfície do texto, e por consequência não aparece, o que está subentendido. Que seria o conteúdo do texto. Exatamente. Aí você, à medida que você vai ingressando nesses pontos, você vai dando conteúdo àquele texto. Mediante um ato de valoração. Exatamente. Do você vai... receptor da mensagem. Exatamente. Então, veja, isso é um dado muito importante. A interpretação do direito é, como toda a interpretação, uma forma de compreender. Em se tratando de objeto cultural, nós chamamos o ato gnoseológico de compreender. Né? Se fosse uma ciência natural, nós falaríamos em explicação. Aqui não, é compreensão. Se fosse no campo
da lógica matemática, nós falaríamos em demonstração. Né? Mas, de qualquer maneira, nós temos esse dado que é importantíssimo e que o construtivismo lógico-semântico lida com muita naturalidade. Né? Que é a construção da mensagem pelo destinatário. Pelo destinatário, Uhum. certo? Que nem sempre é aquela que está na cabeça do enunciador. Na maioria das vezes, acho. Né? Às vezes há coincidência. Eu digo uma coisa e você entende isso, exatamente o que eu quis dizer. Outras vezes não, saem os ruídos, os mal entendidos. Né? Os mal entendidos. Aí a pessoa pede uma explicação. E se satisfaz ou não com essa explicação. Bom, um outro pressuposto importantíssimo para o construtivismo lógico-semântico é reconhecer que o agente do conhecimento ele não consegue descrever ele não consegue um nível de neutralidade tal, né, que o deixe isento para descrever o objeto que ele está vendo. Né? Então, por exemplo, rejeita a verdade absoluta. Né? Há uma série de concepções de verdade, entre elas a verdade absoluta, que haveria uma verdade e que essa verdade estaria ao alcance de certas ou de muitas pessoas. A interpretação passa a ser, então, um ato de construção, daí construtivismo lógico-semântico. Então a ciência ela não descreve, ela constrói. Ela constrói. Agora, ela tem função descritiva, ela se apresenta como algo que vai ser descrito. Né? Quando alguém diz, eu vou narrar esse acontecimento, eu vou descrever esse acontecimento, quem vê pensa que ele vai descrever ipsis literis, exatamente o que é. Mas esse exatamente o que é não é possível, porque o homem não pode se desembaraçar desse nível mínimo de comprometimento que ele tem com a realidade onde ele está. Aquele objeto, uma simples caneta que está aqui, por menos que seja, ela mantém um comprometimento comigo, de tal modo que, simplesmente porque ela está na mesma circunstância em que eu estou. E ela só existe como caneta porque o senhor está observando como a exatamente. Caneta. Né? Exatamente. Então não tem como afastar, né, o observador da experiência. Né? Seria mais ou menos isso. Isso. Agora, isso se torna muito importante quando nós vamos compreender o direito, que advém de várias interpretações. As pessoas leem e constroem a sua interpretação, diferentemente de outras, que leem o mesmo texto e constroem também a sua interpretação. Então, nós poderíamos dizer assim que não existe uma teoria verdadeira sobre o direito. Ao menos se existir... Ou uma só, né? Existem propostas. Existem propostas. Que algumas se distanciam mais ou se distanciam menos daquilo que seria a expectativa normal da sociedade ao interpretar o direito. Mas alguém que se proponha dizer como o direito é efetivamente, não só no direito, em qualquer campo do conhecimento, e para simplificar a resposta, eu diria que a começar pelo
pelos sistemas nomológicos, os sistemas da lógica, da matemática, que são sistemas de proposições, né, simbólicas, e que teriam tudo para dar com exatidão os resultados esperados. Todavia, o que acontece? Há o famoso teorema de Gödel, que pertenceu, de certo modo, ao neopositivismo, a um movimento chamado neopositivismo lógico, e pelo teorema de Gödel fica demonstrado que um sistema nomológico, um sistema lógico ou um sistema matemático, num determinado momento, ele não consegue sustentar a harmonia, não consegue sustentar a compatibilidade entre as suas proposições. E saem proposições contraditórias, e saem... Isso está no teorema de Gödel, e que não foi derrubado até hoje. É da década de 40. Então nós teríamos assim várias teorias para explicar o direito, e todas elas sendo aceitas, verdadeiras e... Em princípio, sim. Agora, elas terão a vantagem, algumas, de desfrutarem de um convencimento maior, de um poder de persuasão maior. Né? Então, é claro, diante de cinco, seis interpretações, uma vai aparecer com uma força persuasiva maior, né? Em função do ethos do enunciador, né? Em função da autoridade do enunciador. O que seria esse ethos do enunciador? O ethos seria a imagem que o enunciador passa quando ele transmite a mensagem. Alguns transmitem de uma forma mais forte, passando seriedade. Outros passam uma espécie de deboche, uma espécie de vacilo. Está em moda se falar em vacilo. Uma certa insegurança. E a plateia é que avalia isso. O interlocutor é que sente isso e que atribui o ethos àquela pessoa. Então, há pessoas que têm muita autoridade, que têm uma imagem de autoridade. Agora, como é que elas passaram essa imagem? Essa é uma categoria aristotélica importantíssima. Como é que elas passaram essa autoridade? Praticando atos de fala, não é? Fazendo comunicações, aparecendo em público pela sua compostura, pelo seu modo de se preocupar com os rigores do discurso, etc. Outras já descuidam, então o seu ethos fica enfraquecido e a pessoa não tem muita credibilidade. Não é? Então o ethos está ligado a isso. Tem que trabalhar o ethos, né, doutor? O ethos. Porque o ethos, ele existe do lado do enunciador. Ele é atribuído ao enunciador. Por quem? Pelo enunciatário. Agora, ao mesmo tempo, o enunciador, ele percebe as paixões da plateia. Ele sente que a plateia quer ouvir certas coisas, quer ouvir um protesto político, quer ouvir noções mais jurídicas do que políticas, ideológicas, se ele tiver uma boa sensibilidade. Eu me lembro sempre aqui do professor Geraldo Taliba, que tinha uma facilidade muito grande, uma intuição muito grande para perceber aquilo que nós chamamos de patos. Seria esse conjunto de crenças, essas paixões que estão presentes na plateia, no auditório. E que, agora, que quem percebe
É quem enuncia. Exatamente, é quem está falando ali que vê que a plateia, cada vez que ele fala certas palavras, ela reage de uma forma, ela ri, ela acha graça, ela se mostra indignada. Não é? O professor Geraldo Taliba fazia isso com muita destreza. O que ele fazia? Ele ia provocando, ele tomava questões atuais, ia provocando a indignação e ia aumentando a voz até o ponto em que ele dava murro na mesa e aí era interrompido por palmas. Por palmas. Ele mexia com os sentimentos da plateia. Agora, esse conjunto de sentimentos da plateia, Aristóteles chamou de patos, com TH, patos. Então, veja, o ethos, o patos e o logos. O logos está na mensagem. Seria o lógico. Isso, o a organização, mesmo, da mensagem. De modo que o construtivismo lógico-semântico tem essa ligação muito forte com uma escola, por exemplo, que está surgindo em Pernambuco, que é a escola retórica, né? o realismo retórico de Deodato, né? de Torquato Castro, e que está com muito prestígio. Né? O construtivismo lógico tem esse campo também para ser explorado. Sim, que é o campo da persuasão, da linguagem, né? De como que a linguagem é construída, né? Do direito e pensada, né? Pensada. Interpretada. Então, tudo isso forma um grupo de sustentação para o construtivismo lógico-semântico. Né? Porque é preciso dizer que uma peça que se possa dizer construtiva do direito, ela vai se preocupar com a organização lógica ou sintática, então ela vai montar adequadamente as hierarquias do direito, né? E para isso há uma dicotomia importante, uma dualidade, melhor dizendo, importante, que é norma introdutora, norma introduzida. Né? As normas sempre vêm aos pares. Nenhuma norma ingressa de qualquer maneira e por força própria no sistema. Ela requer uma outra norma que a introduza no sistema. Né? Agora, o reconhecimento dessa outra norma é que vai nos permitir montar a hierarquia do sistema. Que se essa outra norma for uma emenda à Constituição, eu colocarei a norma inserida lá em cima. Embaixo da Constituição, talvez. Se for, digamos assim, de outra ordem, um acórdão, ainda que seja do Supremo Tribunal Federal, eu colocarei abaixo, porque, enfim, existe uma hierarquia no direito. Isso advém de uma análise. O construtivismo lógico-semântico é muito analítico. Né? Todo discurso de certa extensão, de certa gravidade, de certa importância, ele acaba sendo analítico, porque ele vai decompondo, né? Separando para estudo. Linguagem, né? Fazendo recortes. Isso. Né? Outro dado importante, você pediu 5, outro dado importante é que é magnificamente tratado por Pontes de Miranda no seu livro O Problema Fundamental do Conhecimento. E que ele chama assim, o cindir é desde o início, ponto. Né? Quer dizer, isso é incrível, né? No momento em que eu vou estudar esse objeto, eu tenho que recortá-lo. Do resto do mundo. Do resto do mundo. Não interessam as pessoas, os valores, os objetos. Ele está em cima dessa mesa que pertenceu a Rubens Gomes Souza,
eu aproveito para dizer, Muito chique isso, não é? né, doutor Paulo? O senhor é muito chique. Coautor do Código Tributário Nacional principal, e não interessa, nesse momento eu recorto, deixo de lado, ponho entre parênteses, metódico, e tudo isso, e vou, se eu quiser, analisar esse objeto, simples objeto. Mesmo porque senão eu não consigo nem dizer que ele é um objeto. É. Né? Ele está misturado com os outros. Com o resto, né? Então, essa frase é muito forte. O cindir é desde o início. Eu lembro do início. senhor falando isso desde lá de quando eu comecei lá. O cindir é desde o início. São frases que nós acabamos repetindo e que você certamente repete muito também, quando dá as suas aulas e que são muito importantes porque se refletem em todos os momentos. Uma simples história, nós venhamos a contar para alguém de um fato que ocorreu. Nós temos que cortar num momento e no outro, no início e no fim. Senão não começa nem acaba, né? Exatamente. Tanto assim que o linguajar comum já elegeu o era uma vez, né? Era uma vez uma pessoa que vinha andando, etc. Era uma vez, Oi era uma no vez. telefone. Hã? Oi no telefone. Oi. Oi. Uma outra coisa que eu assim, acho muito forte, assim, eu sempre lembro, é do sistema de referência. Do senhor sempre pontuando isso, né? Que tudo depende do sistema de referência. Né? Esse é um dado muito importante, porque como são as coisas? Não há ninguém com poder absoluto na Terra, isso fora das crenças religiosas que não se aplicaria. Isso se aplica ao conhecimento, ao nosso conhecimento aqui no mundo. E veja o seguinte, você acabou de falar do sistema de referência. Do sistema de referência. Então, qual é a visão adequada dessa mesa? Essa que eu tenho aqui, você vai dizer, a minha é diferente, porque você está vendo da cabeceira, eu estou vendo aqui do lado. Quem é que vai resolver esse problema? Qual é a visão certa dessa mesa? Não existe essa visão certa. Existe uma visão coerente de acordo com o sistema de referência que nós tomarmos. Né? E para o direito isso é também, eu diria, importantíssimo, porque se eu tomar como sistema de referência a evolução, a marcha dos acontecimentos históricos, né, eu vou ver o direito de uma certa forma. Se eu tomar como referência a composição e a dinâmica dos fatos sociais, ou se eu tiver uma visão sociológica do direito, eu vou ver o direito por um outro ângulo. Qual é o ângulo melhor? Sim, aí vem as discussões de valores, né? Aí vem os valores. E as diversas escolas, né? E as diversas escolas. O que é importante, Aurora, para tudo isso, é o respeito que essas escolas devam manter com relação às demais escolas. Né? Uma entre a outra, né? Porque se a gente parte desse pressuposto de que tudo depende do referencial, todas estão olhando, né? A não ser aquele que parta de um sistema de referência e ofereça uma visão distorcida desse sistema de referência. Não coerente com o seu sistema de referência. Não, exatamente.